Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Perfect World em multicontas e nesse vídeo, no início do vídeo, eu comentei que o Perfect World ele foi feito para rodar em apenas um núcleo do seu processador. Então, por mais que você tenha um PC da NASA aí, provavelmente você vai sofrer com algum tipo de gargalo na hora de você estar fazendo o PVP ali. Na hora que você estiver no ADG farmando, é até tranquilo. Agora, quando você precisa ali, tá vendo bastante gente se matando no meio da treta, é a hora que vai dar uma travada. E aqui no PW Nirvana a gente tem algumas configurações que dá para diminuir esse lagging. Então eu vou estar aqui destrinchando com vocês e aprendendo também ao mesmo tempo, porque isso aqui é tentativa de teste. A gente vai fazendo os testes aqui e ver o que fica melhor. Eu tô rodando aqui o Perfect World a 20 FPS, mesmo estando eu e o meu Psy só, com o gráfico tudo no máximo. Eu tenho um computador que não é tão ruim para poder rodar o Perfect World. Eu tenho um Ryzen 5 5600G, 16 GB de RAM e uma placa-mãe da TUF Game B550. E eu tenho um SSD NVMe 2.0. Essa é a minha configuração. O meu computador não é tão ruim. Eu não tenho placa de vídeo, eu tenho o vídeo integrado no processador. Mas não é uma configuração tão ruim. E dá pra eu acabar jogando, fazendo live, ou fazendo vídeo, enfim. Vocês podem ver que eu tô rodando o jogo aqui a 20 FPS. Sendo que tá só eu e o meu Psy aqui. Então a gente tá com as configurações todas no máximo. E a gente vai diminuindo algumas coisas aqui pro jogo não ficar tão feio, mas a gente conseguir deixar o jogo jogável. A primeira coisa que eu vou falar para vocês tirarem aqui são as nuvens. As nuvens a gente não precisa. Vendo as nuvens lá em cima, a gente vai aplicar e a gente tirou as nuvens. A gente não precisa ficar vendo as nuvens no jogo, uma estética bem bonita. O jogo é bem bonito, na verdade. Porém, a gente pode tirar algumas coisas. Outra coisa que eu gosto de deixar no mínimo são as árvores. Também é questão de estética. Não muda muita coisa não. Muda mais as texturas das árvores, então não vai fazer tanta diferença. E vai dar uma melhora no desempenho. Vocês podem ver que eu ganhei mais ou menos 1 FPS aí, 1 FPS e meio. Fico oscilando só tirando as nuvens e diminuindo a textura das árvores. A gente pode tirar também a flora. A flora são esses matos aqui, ó. Vocês vão ver, sumiu os matos, os matinhos. E a gente tirando esses matos aqui não vai afetar nossa gameplay, não vai afetar em nada, mas vai dar uma melhora a longo prazo. Vocês vão ver que a gente vai ganhar mais FPS conforme a gente vai tirar as luzes. A gente pode tirar o V-Sync, as sombras e o brilho. Esses três aqui, eles consomem muito do desempenho do seu computador quando estão ligados. E outra coisa, eu não vou estar ganhando tanto FPS assim, porque eu tô com o OBS gravando. Mas como vocês não vão estar gravando, vão estar ganhando mais FPS aí, beleza? Fica oscilando bastante, mas a gente ganhou aí uma taxa de 3 FPS. Não precisa mudar a textura do terreno, a gente pode fechar a refração aqui. Vai mudar pouca coisa. Eu gosto de tirar a textura da água e diminuir um pouquinho a distância da visão. Fazendo isso a gente já vai ganhar aí alguns FPS, alguns bons FPS. A gente saiu de 20, tá batendo aí uma taxa de 27, 28, 29 no pico. Enfim, agora a gente vai para a parte das luzes, que fica aqui nessa chavezinha em cima da nossa barra de HP. Podem olhar que aqui no meu set e no set do Psy a gente tem alguns raios, alguns efeitos aqui que são das pedras e do refino. E a gente tem alguns meios aqui para poder diminuir esses efeitos. A gente pode simplesmente vir aqui e clicar no modelo simples. Clicando no modelo simples a gente já vai tirar o set de todos os personagens.
vai tirar o cabelo, vai tirar a roupa enfeitadinha e já vai diminuir um pouco o lag. Agora, esses raios aqui, a gente vai tirar nessas 3 opções aqui. Nessas 3 opções, a gente tem como tirar os raios, os efeitos da arma. Aqui do set também. E esse aqui de baixo eu confesso que eu não sei o que vai mudar na prática. Mas se a gente ver, a gente é só ativando essas 3 opções, já tirou uns efeitos aqui que não vai fazer diferença pra gente. Saber se tá brilhando ou não um raio. A gente vai ganhar aqui alguns FPS. Fazendo essas configurações aqui, a gente ganhou mais ou menos 11 FPS. Que vai fazer toda a diferença na hora da gente tá no PVP, beleza? Agora a gente vai para a prática aqui, mostrando essas luzes com as skills. Pode ver que ele mostra o X3 ali. Esse efeito de luz aqui vai esconder o X3. Deixa eu fazer o teste aqui. Só com esses 3 marcados aqui a gente tirou os efeitos do set da arma. Agora a gente vai fazer o teste com o X3. Porque se a gente diminuir muito os efeitos, a gente acaba que não vai ver os efeitos das skills. E quando o cara tá soltando o X3, isso aí sim faz diferença pra gente no PVP. A gente não quer perder, beleza? Se a gente esconder esse segundo aqui, ó, esse segundo efeito de luz, a gente não vai mais ver o cara quando ele estourar o X3. Eu vou estourar o X3. Você pode ver que só apareceu o efeito dele ali de imune, que é o imune do X3. Mas a gente não vê mais o efeito ali dele estourando o X3. E na hora do PVP ali, quando você estiver correndo, faz diferença você ver o cara estourando ou não o X3 ali. E a gente pode acabar perdendo outros tipos de skills com essa parte aqui marcada, com essa parte de luz marcada. Então a gente vai deixar ele desmarcado, beleza? Vamos lá. Tivemos problemas técnicos, meu WB acabou morrendo pro meu Psy de arma 60 níveis. Enfim, vamos lá. Vocês podem ver aqui pela tela do Psy que o Psy ele tem esse efeito visual bem bacana. Só que na hora do PVP não importa tanto pra gente se ele tá bacana ou não. O que importa é a gente ver que skill que ele tá castando ali, se tá batendo na gente. A gente marcando essa opção aqui, a gente vai conseguir ver que tá saindo o efeito na gente, mas o efeito dele lá diminuiu bastante. Então eu aconselho vocês a deixarem essa opção aqui ligada, já que não vai fazer tanta diferença a gente ver ou não aquele castzinho ao redor dele, beleza? Eu já aconselho vocês marcarem todas as opções aqui em NPC, a gente não quer ver efeito em NPC. O que faz diferença realmente é aquela primeira opção, que vai diminuir bastante o efeito das skills, porém você ainda vai conseguir ver alguns efeitos, beleza? A gente também tem alguns efeitos aqui, algumas configurações na parte de configurações de otimização, que eu já aconselho vocês a estarem ativando, que é remover cabelos, voos, nick colorido, armas visuais. Isso aqui vai fazer diferença. A gente não quer ver se o cara tá com cabelinho, a armazinha ou a skinzinha que ele tá usando no PVP, ok? Infelizmente, a gente quer o desempenho, a gente não quer ver o jogo tão bonito, ok? Então a gente vem aqui e marca, mas já avisando para vocês que só vai fazer efeito mesmo quando a gente relogar. A gente relogando vai fazer aqui a diferença, ok? Só vai entrar em vigor as mudanças que a gente fez quando a gente relogar. Agora que a gente relogou, a gente vai colocar aqui o nosso Psy para voar. Vocês podem ver na tela do Psy que é uma asa bem bonita, uma asa bem grande, só que no WB a gente não vê. A gente simplesmente vê ele voando ali, fica meio bugado, mas é o que dá para fazer.
É o que vai diminuir o nosso lag ali. E imagina bastantes voos ali, o pessoal voando, tudo ao seu redor. A gente ainda tem o nosso último recurso, que é remover as texturas. Mas eu acho que aí já é apelação demais. A gente perde todas as texturas do jogo e fica essa coisa feia, essa coisa horrenda, tipo um Roblox da vida. Mas é o que dá pra fazer, ok? Então, enfim. Tem também algumas configurações que a gente pode fazer no computador para poder melhorar aí, que é a questão de desfragmentar o disco se você estiver jogando no HD. Outra coisa, é bom vocês passarem o Perfect World pro SSD se vocês tiverem SSD, ok? Jogar na HD também faz diferença. Mas enfim, são configurações de sistema e eu não vou me aprofundar tanto nas configurações de sistema de computador. Eu tô aqui mais para passar essa configuração para vocês do Perfect World em si. Antes de encerrar, tem também a parte de distância, ok? Deixa eu ir um pouquinho mais longe com o meu Psy aqui. Vamos lá. Vocês podem ver que ele tá lá embaixo, né? A gente pode limitar a distância. A gente não precisa ver o que está acontecendo lá naquele finalzinho lá. A gente quer ver, sim, um pouco mais distante. A gente não quer ficar com aquela visão de burro dentro do jogo. Enfim. Mas a gente pode limitar a nossa distância aqui. A gente limitando a distância, a gente vai ter como limitar a distância aqui do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser ver em 90 metros, a gente consegue limitar em 90 metros, tá vendo? Que a gente ainda tá enxergando o Psy lá. Se a gente quiser diminuir um pouco mais, a gente não quer ver tantas pessoas assim na tela, a gente consegue ir diminuindo aqui. Tá em 53 metros ali e a gente ainda tá vendo o Psy, então podem ver que é uma distância bem considerável, 53 metros. Agora, se a gente conseguir diminuir aqui ó, para 17, pronto, sumiu o Psy. Sumiu o Psy, naquela área ali a gente só vai ver agora efeitos de skills e o pessoal tomando porrada. Agora, os personagens mesmo a gente não vai enxergar, ok? Então eu aconselho vocês deixarem aqui por volta de 80 metros se for uma classe que ataca mais de perto, ok? Pode ver que está bem longe ainda, a gente consegue enxergar bastante longe. E se for uma classe que ataca a distância, então a gente vai acabar tendo que correr ou então dar um pulo, então a gente tem que ver um pouquinho mais longe. Aí deixa ali entre os seus 100 e 120 metros, ok? Então é isso, rapaziada, não vou me estender tanto nesse vídeo, até porque eu não tenho tanto conhecimento assim sobre as configurações. É um vídeo mais para ajudar vocês e mostrar um pouco das configurações que a gente tem aqui disponibilizadas pela equipe do PW Nirvana, ok? Se você sabe, se você manja mais de configuração, pode deixar aqui algumas dicas, tanto para mim quanto para quem estiver assistindo esse vídeo, beleza? É um vídeo sem edição, vai ser um vídeo corrido e trocando mais uma ideia com vocês. Eu peço até perdão, eu já soltei, esse aqui vai ser o terceiro vídeo que eu não consigo editar. Tá um mês bem corrido esse mês de janeiro, a gente já tá em 85 de janeiro. Mas eu já tenho algumas ideias de vídeos para daqui pra frente, ok? E a respeito do amigo lá que perguntou pra mim sobre o vídeo de classes aqui para começar no servidor, eu já tô elaborando o roteiro pra gente poder fazer isso aí sem tá tanto no achismo e partir mais pra parte técnica do negócio, ok? É isso, rapaziada, um beijo no coração e até mais. Falou!